Foi em uma ocasião que uma celebração provocou uma polêmica mundial, embora houvesse outras que eram literalmente legais. Por esse motivo, muitos jogadores de futebol tiveram que pagar multas altas, passar por longas suspensões, e houve até um caso de expulsão vitalícia de um jogador deste esporte. Estas são algumas das celebrações proibidas no futebol. Se você quer se surpreender com a loucura de cada celebração e suas consequências correspondentes, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. Mas antes de começarmos, convido você também a se inscrever no canal, apertar o botão curtir e ativar o sininho de notificação. Agora sim, nós começamos. Gareth Bale não apenas zombou dos fãs, sua comemoração desrespeitou um clube inteiro. Para isso, vamos ao ano de 2019, quando o galês jogou pelo Real Madrid. Então, em uma partida contra o Atlético de Madrid, rival da mesma cidade, foi um jogo muito difícil, comparado a qualquer outro. Então Bale tinha um plano para comemorar um gol. Bem, não é grande coisa. Sua provocação foi realmente um hack, e isso é além de ofensivo. E tenho certeza que você sabe o que ele quis dizer com esse gesto. Para esta ação, o futebolista galês teve de enfrentar uma suspensão de 12 jogos, mas comemorações desrespeitosas para os fãs estamos apenas começando, porque a zombaria de Vinícius Júnior foi tão desrespeitosa que toda sua equipe foi banida de um estádio. Em 2018, Vinícius e Flamengo iam fazer uma partida contra o Botafogo, mas não era uma partida qualquer. Se o Flamengo vencesse, garantiria uma vaga na final da Taça Guanabara. Mas quando o jogo estava terminando aos 94 minutos, Vinícius queria acabar com as coisas de uma vez por todas, e ele estava esperando há 10 anos para fazer uma provocação com uma história embaraçosa por trás. Para conhecer essa história, vamos para 2008. Quando o Botafogo sofreu uma derrota pesada que partiu o coração deles, e na coletiva de imprensa após o jogo, os jogadores não só reclamaram do árbitro, como também choraram. Então, naquele dia, Vinícius sabia criar o caos, e foi aí que as coisas ficaram desrespeitosas. Ok, com um gol desses, você pode comemorar como quiser, embora ainda era bastante ofensivo. Depois disso, eles se recusaram a deixar Vinícius e seus companheiros entrarem no estádio, só porque Vinícius não se desculpou. Embora a comemoração do brasileiro tenha sido polêmica, o que Kai Kamara fez, você só pode ver em OnlyFans. Em 2016, Kamara e o New England Revolution estavam jogando contra o Montreal Impact em um dia decisivo. E quando a Nova Inglaterra soube que ganhando ou perdendo, eles ainda se classificariam para o jogo fora da MLS, Kamara e o resto dos jogadores queriam terminar a temporada com um estrondo. Eles dominaram a partida desde o início, e a partir dos 60 minutos pode-se dizer que eles estavam fartos, talvez por causa dos árbitros, com vários jogadores sendo repreendidos. Então, aos 70 minutos, Kamara queria empurrá-los do precipício. Vamos lá, muitos pagariam para ver esse tipo de conteúdo, mas, aparentemente, este jogador de futebol não aprendeu a lição, pois algumas semanas antes, o jogador da NFL, Antonio Brown, fez a mesma jogada e foi multado em mais de $6 mil. Por isso não é de surpreender que o árbitro tenha tirado um amarelo cartão para Kamara. Honestamente, esta celebração foi divertida, mas segurando Georgios Katidis o baniu do futebol para sempre. Veja bem, em 2013, Georgios e seu então time, o Atenas, fizeram um jogo contra o Veria. E mal sabiam eles que esse jogo estava prestes a entrar para a história, pois se aproximando dos minutos finais, com o jogo empatado em 1-1, as duas equipes partiram desesperadamente para o ataque. Mas quando Atenas teve a bola para um lance final, não posso brincar com isso. Katidis comemorou o gol com uma saudação nazista, provocando uma polêmica mundial, e isso foi apurado pela Federação Grega de Futebol. Eles não podiam levar esta situação de ânimo leve. Katidis foi banido da seleção nacional por toda a vida, mas, por mais controverso que isso fosse, foi o que Robbie Fowler fez após um gol que levou a uma das maiores multas da história da Liga Inglesa. Voltemos ao ano de 1999, quando Fowler jogou pelo Liverpool e era um jogador tão impressionante que seus fãs o apelidaram de Deus, e em um jogo contra o Everton, os torcedores desse time o queriam fora de concentração, pois surgiram rumores sobre o abuso de drogas de Fowler, e é claro que eles seriam constantemente lembrados disso durante o jogo, mas ele não ia deixar essas acusações passarem despercebidas. Então, quando Robbie teve a oportunidade de cobrar um pênalti, ele respondeu a essas acusações de maneira muito curiosa. Essa comemoração custou a Fowler uma suspensão de 4 jogos e nessa época ele recebeu uma das maiores multas da história do jogo, a Premier League, $44 mil. Pelo menos essa comemoração fez algum sentido, ao contrário da comemoração de Neymar.
Avanço rápido para o ano de 2011. Inacreditavelmente, Neymar foi expulso da partida, por sua própria cara. Isso aconteceu em uma partida da fase de grupos da Copa Libertadores, entre Santos do Brasil e Colo-Colo chileno. Naquela época, o brasileiro já começava a escrever seu nome no mundo do futebol. Durante toda a partida, o Santos foi dominando o jogo, e aos 51 minutos, o Santos tinha a bola, e uma vez que Neymar a pegou, já tinha o gol na cabeça. E isso aconteceu, essa ação custou Neymar um segundo cartão amarelo e, portanto, sua expulsão da partida. Obviamente, isso fez muito chateado. Mas vamos falar agora das comemorações em que você rouba alguém, como fez o jogador de futebol colombiano Teófilo Gutiérrez. Esta celebração ocorreu na Liga Europa de 2015, num jogo entre Sporting Clube de Lisboa e Besiktas. O Sporting precisava desesperadamente de vencer o jogo, caso contrário seria eliminado do torneio. E na primeira parte começaram a perder por 1-0, mas o Sporting partiu para o ataque e parecia imparável. Mas aos 67 minutos, Gutiérrez não só queria terminar as coisas completamente, mas também queria mandar uma mensagem, mas como você pode ver, ele falhou em sua tentativa de comemorar e, aliás, recebeu um cartão amarelo. No entanto, esta celebração não foi tão embaraçosa quanto a de Niklas Bentner, que foi exposta na televisão ao vivo. Era o Euro 2012, sua equipe, a Dinamarca, ia jogar a segunda partida do grupo contra Portugal. Sabemos que o Campeonato da Europa não é um torneio habitual, já que os jogadores lutam pelos seus países. Então, com pessoas de todo o mundo assistindo, o jogador de futebol dinamarquês planejou uma comemoração especial que nunca havia sido vista antes. A Dinamarca estava sendo dominada no jogo com um placar contra 2-0, e Bentner estava ficando preocupado. Então, aos 41 minutos ele cabeceou para dar um impulso ao seu time e marcou um gol, mas a Dinamarca ainda estava atrás do marcador, então não era o momento de fazê-lo. Niklas e sua equipe continuaram lutando, até que aos 79 minutos, quando a bola vinha em sua direção pelo ar, ele teve a oportunidade de empatar o jogo. Bem, parece que ele ficou um pouco animado demais. O dinamarquês decidiu mostrar ao mundo do que era feito, exibindo seu amuleto da sorte, sua cueca Padi, potência. E mesmo que a Dinamarca empatasse o jogo, eles perderiam por 3-2, e por essa exposição mundial ele foi multado em $135 mil e suspenso por um jogo. Agora vamos para uma comemoração pior, a de Issa Alexander, já que essa comemoração foi racista. Aconteceu, em 2020, Issa estava em chamas jogando pelo Persepolis do Irã, marcando 4 gols em suas últimas 3 partidas, e estava tendo mais uma atuação impressionante nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia contra o Pacakur do Uzbequistão, onde durante esse jogo marcou um golo que ajudou a sua equipe a subir no marcador por 2-0 e deu início a algo que o tornaria conhecido ao longo da sua carreira, a marca da sua celebração. Mas foi durante esse jogo que as pessoas perceberam o que ele realmente estava fazendo. Com o passar dos anos, as pessoas acharam que ele estava fazendo uma careta para se tornar um meme, mas na verdade ele estava tirando sarro dos asiáticos, colocando os olhos na característica particular forma de pessoas de muitos países asiáticos, na televisão ao vivo, enquanto jogam na Liga dos Campeões da Ásia. A Federação Asiática de Futebol investigou minuciosamente essa situação para descobrir a verdade, e, naturalmente, eles não acharam a comemoração tão engraçada. Então, pouco antes da semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, o maior jogo da vida deste jogador de futebol, a Federação Asiática de Futebol o expulsou do torneio, multou-o em $10 mil e o suspendeu do futebol por 6 meses, mas não os culpo. Isso foi extremamente desrespeitoso, o que me lembra a comemoração de Cristiano Ronaldo. Isso aconteceu em 2019. Cristiano Ronaldo e Juventus estavam em uma situação difícil, já que durante os oitavos de final da Liga dos Campeões na primeira mão, a Juventus perdeu para o Atlético de Madrid por 2-0. Depois, voltar de um resultado como isso, a Juventus praticamente precisava de um milagre, mas se alguém podia fazer isso, era Ronaldo. Então, na segunda etapa, ele estava em uma missão. A Juventus dominou o primeiro tempo, colocando o placar agregado em 2-2, e quando a partida estava terminando aos 85 minutos, Ronaldo ficou um pouco louco. A comemoração parecia tão engraçada, então eles o multaram em $23 mil. Não só existem celebrações que são proibidas no futebol, muitos jogadores também usaram ou fizeram coisas que são proibidas neste esporte. Então, se você quiser continuar aprendendo mais curiosidades, convido você a se inscrever no canal, clicar no botão curtir e ative o sino de notificação. Até logo, nos vemos em um próximo vídeo.